Fala pessoal, eu vou ensinar vocês a narrar Vampiro a Máscara. Eu tava tentando achar algumas imagens para pôr nesse vídeo e sempre que eu acho gente jogando Vampiro a Máscara, sempre parece uma coisa meio cringe, assim, uma coisa meio vergonha alheia, sabe? Eu não sei por quê, porque eu não sinto isso com D&D. Então já que a gente tá aqui, sai para dar uma caminhada, vai na academia, vai dar uma volta, ou relaxa, senta e ouve, que eu vou ensinar você como eu faço uma aventura de vampiro. Porque eu procurei muito tempo aventuras prontas de vampiro, assim como existem módulos de aventuras de D&D, aventuras prontas de D&D, cenários de D&D, e existe muita pouca coisa em vampiro. Mesmo que vampiro já seja um cenário pronto, entre aspas, que já venha com lore, com background e tudo mais. Porém, não vem aventuras prontas. É muito mais o mestre reagir aos jogadores. Só que isso na realidade não funciona, porque os jogadores muitas vezes não têm atitudes e o mestre muitas vezes comete muitos erros. Então, vamos fazer uma aventura de D&D. Eu tenho aqui o meu cheat sheet, como eu faço as aventuras, né? Você vai começar criando o cenário. Isso vamos dizer que você já tem o teu cenário pronto, a tua cidade pronta, os NPCs prontos e os plots principais mais ou menos acertados, entendeu? Então você vai fazer uma sessão apenas de D&D, uma aventura. Você vai começar pelo que os personagens fizeram antes na sessão passada e você vai anotar as consequências daquilo que eles fizeram. Por exemplo, se eles quebraram a máscara, você vai anotar quais as consequências, se vai vir a polícia, caçadores, ou se mesmo outros vampiros da Camarilla vão começar a desconfiar deles, entendeu? E esse método tem duas partes. A primeira, você vai criar as informações e os rumores, que é o quê? Que é a premiação dos jogadores por participarem da segunda parte, que são as cenas. Então você vai criar 5 informações e 5 cenas. As informações, a gente vai falar agora, elas são recompensas pelos jogadores superarem os desafios da cena. Entendeu? Quando tu dá essas informações pro jogador, tu não pode dar elas informações falsas. Porém, tu pode dar meias verdades. E como funcionam essas informações? Elas podem ser informações sobre a aventura que o jogador está jogando, e elas podem ser informações sobre o cenário que você criou, rumores. E mesmo que tu dê uma informação importante de um NPC, o jogador não tem como provar, entende? Mas isso gera jogo, gera ele ir atrás de corroborar essas informações. O que eu faria é que elas poderiam ser meias verdades ou informações verdadeiras, nunca informações falsas. Então você vai primeiro pegar o background da aventura, depois você vai passar vai anotar as informações que você vai dar na aventura. Eu geralmente faço 5. E depois você vai anotar 5 cenas possíveis. Você não precisa forçar os jogadores a jogar essas cenas, entendeu? Porém, tu tem elas guardadas para quando você precisar, você utilizar essas cenas, sabe? Que é mais ou menos o desenvolvimento lógico da aventura que tu vai jogar. Deixa os jogadores agirem, reage às ações deles, deixa eles conversarem, e quando tiver meio entediante, assim, quando começar a diminuir o ritmo deles, das ações deles, tu joga uma dessas cenas, dessas 5 cenas. E geralmente essa mini aventura que eu criei, esse mini método que eu criei, ele geralmente vai dar para um jogo e meio, entendeu? Alguns jogadores são mais objetivos e outros são mais lentos. Então, tu tem que guiar o passo da aventura para quando tiver mais lento, tu dar uma apressada, e quando ele estiver muito
muito sem estar no roleplay do personagem, tu dá uma freada e deixa eles interpretar os personagens deles, ok? Isso serve também para live action, para o jogo de mesa de live action. Então, a primeira coisa que tu faz é anotar as consequências do jogo anterior. A segunda é rumores e informações, que são a premiação. E a terceira é as 5 cenas que você vai anotar. Vamos começar do começo. Você escreve o background da aventura. Por exemplo, essa nossa aventura é uma aventura básica, que é um jornalista descobriu que um vampiro está quebrando a máscara e começou a investigar e começou a publicar informações. Então o nosso jornalista é o Nicholas, um repórter que começou a desconfiar que vampiros existem após investigar desaparecimentos. Sua última matéria implicitamente culpou vampiros pelos desaparecimentos. O Becker, que é um dos bruxados da cidade, pede aos jogadores que resolvam discretamente este caso, pois o jornal é em seu território de caça. E ele não quer se envolver por ter a cabeça muito quente e não ser delicado. Então, imagina que ele é um bruxá típico, entendeu? Um bruxá. Ele é um cara cabeça quente, ele não tem muitos poderes sociais. Claro que presença é uma disciplina de clã bruxá, mas digamos que esse não tem, ele seja um bruxá porradeiro. Então ele vai chamar os jogadores, vai dever um favor a eles e dizer assim, ó, cara, resolve essa parada, esse jornalista tá me incomodando. E daí você vai pelos passos da investigação, que são essas cenas, entendeu? Você vai anotar as primeiras informações, que é o Becker deseja abraçar a sua carniçal e não pode arriscar a reputação ou vai ter seu pedido negado. Então ele já tem uma motivação para não querer se envolver pessoalmente com essa investigação desse jornalista que está desconfiando de vampiros. Isso aí, essa informação tu pode dar de acordo com qualquer cena como recompensa dessa informação. Você põe a informação, pode ser num diário, pode ser um NPC falando, pode ser um rumor que eles ouviram, pode ser o site de um personagem falar isso para eles, pode ser um teste de conhecimento e ele lembrar disso, entendeu? Pode ser qualquer coisa. A segunda informação é que o Nick, que é o repórter, ele está em contato com um grupo de caçadores que ensinou o básico para eles. Luz do sol, esse tipo de coisa, o básico. E esse Nick, ele se escondeu, né, cara? Ele viu que os vampiros estão investigando ele, ele começou a se esconder, ele fugiu para uma casa, comprou 2 pitbull e se escondeu, cara. O terceiro, que é a carniçal do Becker, a Nina, servia a um outro vampiro e tem a lealdade questionável. Isso pode ser uma meia-verdade que você pode pôr. Que é o quê? É uma vantagem que os jogadores vão ter contra o Becker ou contra a carniçal do Becker. Será que ela não é leal? Será que ela tá com laço de sangue com outro vampiro e tá enganando o Becker? Será que o Becker é um iludido apaixonado? Entendeu? Pode ser qualquer coisa. O terceiro personagem que a gente tem é o Alex Santino, que é um Tremere, que ele é um Tremere aprendiz e ele tá tentando se provar para ter um cargo melhor no clã. Isso tu não precisa explicar, entendeu? Mas eu imagino que esse Santino seja um vampiro Tremere que já está há décadas tentando se tornar um regente e não conseguiu até agora. E ele precisa se provar para os Tremere para ele poder ter um cargo melhor no clã. Ele está desesperado por isso. Entendeu? E o terceiro, a última informação, que é o príncipe está paranoico, pois sofreu uma tentativa de assassinato. E por isso os vampiros estão evitando ele. Então o Becker e o Santino estão evitando o príncipe, porque o príncipe pode desconfiar dele. E daí a gente vai começar a escrever as cenas que os jogadores vão participar, que é a investigação básica, é um jogo básico de investigação. A primeira cena é com Becker, ele explicando a missão e o que deve ser feito. Então, uma das coisas que tu pode botar é uma coisa extra. Por exemplo, o Becker tem o motoclube dele e ele tá arremessando facas, ele chama o jogador para arremessar facas. Aí você faz um testezinho com o jogador
E se ele ganhar, o Becker dá mais informação e fica mais amigo dele. Se ele perder, o Becker tira um sarro dele, entendeu? Alguma coisa assim, sabe? E daí, os jogadores têm algumas opções para investigar, para achar esse jornalista. Eles podem o hackear, eles podem ir no local onde ele trabalha, que é a cena número 2, o diário da cidade. Pode ser um negócio meio stealth, ou eles podem usar um social no dono do jornal e para dar o endereço dele. Quando eles descobrem o endereço do jornalista, o Nicholas, eles descobrem que esse Nicholas vive no território de Caça Tremere, que é o território de caça controlado pelo Santino, Alex Santino. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pedir permissão, entendeu? Ou eles vão entrar lá furtivamente, sabe? Tu pode dar uma dica que é melhor negociar com o Tremere do que invadir o território dele, ele chamar o xerife ou acontecer alguma consequência mais grave eles ganharem um inimigo. Então, você cria uma cena em que os jogadores pedem acesso ao território. E daí o Santino, você vai jogar uma jogada social com o Santino, e de acordo com a jogada social, você diz o que ele pede para os jogadores, entendeu? Por exemplo, se é uma jogada social muito ruim, ele pede um ponto de sangue dos jogadores, por exemplo. Um pouco de sangue, para ele poder usar nos rituais. Se é uma jogada falha crítica, ele pede um pouco de sangue de cada jogador. Óbvio que eles não vão querer fazer isso. Eles têm que achar uma alternativa para negociar com o Santino, entendeu? Se for uma coisa de sucesso, assim, um sucesso crítico, eles podem dizer que o Santino deu um voto de confiança para eles e que ele vai pedir esse favor mais tarde. E talvez esse favor seja referente à promoção que ele vai ter na capela, entendeu? Então, tipo assim, você já faz aquele jogo de favores com os vampiros, assim, sabe? No momento que eles têm acesso ao território e ao endereço do jornalista, o jornalista já está esperando ser atacado porque ele está em contato com esses caçadores. E daí você pode criar os caçadores e tal. Você não precisa escrever muita coisa, não precisa nem fazer a ficha deles. Você pode só botar algumas mensagens no celular do Nicholas ali, para ver que ele estava em contato com esses caçadores. E você faz o confronto final. O confronto final eu faria uma jogada física. O combate. Como ele é um jornalista, ele não vai dar muito esforço para vampiros, mesmo vampiro social e mental, contra ele. Então eu ponho 2 pitbulls para atacar eles e eles se tornarem, eles terem uma facilidade para vencer. Se eles demorarem muito para vencer o jornalista, provavelmente a polícia vai chegar. Se a polícia chegar, eles vão ter que depender de outros vampiros ou vão ter que usar outros poderes para escapar da polícia, quebrando a máscara ainda mais. Então, assim, ó, a consequência de não lidar com o repórter de uma forma decente é a polícia começar a desconfiar ou a polícia mesmo prender eles e eles dependerem de outros vampiros para soltar eles e limpar a barra deles, entendeu? Então, tu pode ver que através de uma aventura muito simples, que é a aventura mais básica de Vampiro à Máscara, que é o jornalista tá desconfiando que o vampiro existe. Essa é a aventura mais básica de Vampiro à Máscara. Com esse método, tu consegue escrever ela e poder usar ela sem precisar escrever muito texto, sem precisar escrever todas as coisas que os jogadores podem fazer, entendeu? Então você faz alguns desafios que são as cenas, um social, um mental, um físico, geralmente, porque cada jogador vai ter a sua especialidade. Se o cara tá jogando de Bruhá, ele provavelmente vai querer um combate. Se o cara tá jogando alguém com aspects alto, ele vai querer uma investigação, entendeu? E se o cara tá jogando, botou tudo em dominação e presença, pô, cara,
tu vai ter que dar uma interação social decente para ele, uma negociação, alguma coisa assim, entendeu? Então tu vai pôr um desafio físico, um social e um mental. E à medida que eles forem interpretando, você vai dando essas informações de recompensa para eles, entendeu? O que essas informações vão fazer? Vão gerar jogo para eles. Se tu vai precisar usar ficha de NPC, separa as fichas antes, deixa guardadinha para você poder usar elas na medida que você vai necessitando elas. Você não precisa fazer as fichas todas de toda a tua cidade. Você só vai escrever o nome do NPC, o que ele procura ou o que ele tem medo. Por exemplo, o Becker, ele quer abraçar a carne e sal. O Santino, ele quer se tornar um regente da capela, entendeu? Cada um vai ter o seu objetivo e você vai guiando o jogo através dos objetivos dos NPCs em conjunto com os objetivos dos PCs. Agora, no final do jogo, tu anota as consequências desse jogo. Qual vai ser a consequência do cenário para esse jogo. E quando você fizer o próximo jogo, você vai usar essas consequências no próximo jogo. E daí você vai criando uma teia de consequências, entendeu? E de informações que os jogadores podem usar para interagir com o teu cenário, transformando o teu cenário num cenário vivo, sabe? E esse tipo de método tu pode utilizar, cara, em todo tipo de jogo, entendeu? E ele é muito fácil porque ele não precisa que tu escreva muita coisa, sabe? São somente tópicos, entendeu? Tu não precisa escrever uma história de 4, 5 páginas. Por isso é hoje. Por hoje é só, pessoal. Então, galera, obrigado por ver. Abraço. Dá um like aí, dá um subscribe aí pra mim, entendeu? E é isso aí. Valeu.